parábola dos dois filhos, ela está registrada apenas no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Lucas, temos a parábola do filho pródigo. E em algumas traduções, ela também está intitulada como a parábola dos dois filhos, mas é outro ensinamento. Foi só um detalhe de tradução de alguns evangelhos, de algumas bíblias, que ela está como parábola dos dois filhos, mas são parábolas diferentes, a de Lucas e a de Mateus. Precisamos verificar, qual é o contexto que essa parábola foi trazida por Jesus. Qual será a demanda, Jesus, comumente, ele respondia os questionamentos que faziam a ele com uma parábola ou com outra pergunta. A parábola dos dois filhos, ela aconteceu em seguida da vivência da parábola da figueira seca e da situação que Jesus expulsa os vendilhões do templo, que foi na semana que antecedeu a crucificação. Nesta semana, Jesus ele pernoitava em Betânia, na casa de Lázaro, e durante o dia ele demandava para Jerusalém, onde ele ficava, permanecia ali na sinagoga. Então, chegando Jesus ao templo, ele encontrou, além da multidão que estava em Jerusalém, devido à época de comemoração da festa judaica da Páscoa, ele encontrou ali uma delegação assim de vários sacerdotes, e sempre comandados pelo sumo sacerdote Caifás. Ele foi questionar Jesus. Ele foi fazer uma pergunta para Jesus, tentando ali colocá-lo numa situação para que, diante da resposta dele, eles pudessem arrumar algum indício de incriminá-lo, de prendê-lo. A intenção deles era, de qualquer forma, prender a Jesus. Foi logo em seguida, daquela vivência de Jesus ali no templo, da expulsão dos vendilhões. Então Caifás fez uma pergunta para Jesus: com que autoridade ele fazia essas coisas? Com que autoridade ele fazia as vozes do céu clamarem, como teria acontecido ali no dia anterior? Aí Jesus, sempre muito calmo, respondeu a pergunta dele com outra pergunta. Jesus perguntou: o batismo de João Batista era dos homens ou era de Deus? Então ali os sacerdotes ficaram meio sem ação, porque eles perceberam que se eles respondessem que era de Deus, seria um desacerto, porque o João Batista ele foi morto por Herodes Antipas. E Herodes Antipas, apesar dele ser de nacionalidade, ele era um idumeu, mas ele foi criado sobre os costumes judaicos, então ele era judeu. Então eles não podiam falar que ele foi morto por um judeu, sendo o batismo de Deus. E também ele não poderia falar que o batismo era dos homens, porque eles iam enfrentar ali uma reação popular. João Batista era muito famoso, ele era respeitado por todo o povo ali em Jerusalém, em Cafarnaum. Eles ficaram sem ação, os fariseus, e não responderam a essa pergunta de Jesus. De modo que Jesus também se viu ali a não responder o que lhe foi perguntado a ele, a princípio. Aí, comparando esse comportamento dos fariseus, que tinham um conhecimento religioso, com o do povo pobre e simples que estava ali sempre ouvindo ao Cristo, e Jesus trazendo a lição para esses fariseus da falsa virtude e da misericórdia de Deus,
ele falou a parábola dos 2 filhos, na intenção de fazer os fariseus refletirem sobre a falsa virtude e a misericórdia de Deus, né? Então essa é a mensagem principal dessa parábola. E sendo que esse primeiro filho que Jesus diz na parábola seria esses membros do Sinédrio, os fariseus, que eles se consideravam virtuosos por eles cumprirem todas as exigências ali da sinagoga, todas as prescrições do judaísmo, tinham uma certa arrogância deles serem os chamados de Deus. Então eles vieram com a incumbência, a missão já do conhecimento do Deus único. Então, perante a Deus, eles eram esse primeiro filho. Eles já tinham como base o conhecimento. Então, se Deus chamou, eles falaram sim, nós vamos. Mas na hora de Deus falar, vamos trabalhar, aí é uma outra coisa. Eles falaram que iam, mas trabalhar é uma outra condição. Então, eles não trabalharam na vinha do Senhor, porque eles não colocaram em prática, eles não demonstraram. Agora, o segundo filho, que falou que eu não vou, mas foi, seriam esse povo simples que ouvia ao Cristo, que a princípio eles estavam ali cheios de erros, em condições difíceis, mas no chamamento, quando foram chamados para o trabalho, e foram. Podemos observar um exemplo nessa condição de Zaqueu, Maria Madalena, que não trouxeram a bagagem do conhecimento do Deus único. Eles não foram esses que Deus chamou e eles estavam prontos e falaram, eu vou. Eles foram aqueles que, quando foram chamados para o trabalho, a princípio eles falaram não, eles não tinham conhecimento nenhum, eles estavam em situações difíceis do erro, mas depois, através do chamamento do Cristo, através do arrependimento, eles foram e foram para o trabalho da vinha. Então, na verdade, a dura lição é mais um alerta para os religiosos não serem preconceituosos, não devendo considerar os que estão em erro, que estão fora dos planos de Deus, porque eles não estão. E a conclusão da parábola é bastante forte quando Jesus conclui. Ele diz, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entrarão antes deles no reino de Deus. E se os pecadores falaram não ao primeiro chamado, no primeiro momento, nem tudo está perdido. Então, basta considerar aí a pobreza espiritual que eles tinham, porque eles tinham uma pobreza espiritual de conhecimento, tanto Zaqueu como Maria Madalena, mas depois eles lutaram pela renovação, né? Eles abriram caminho para a construção do reino de Deus. E Jesus procurou alertar esses críticos para que eles refletissem sobre essa postura preconceituosa que eles tinham, os fariseus, por meio dessa parábola dos 2 filhos, que seria a falsa virtude deles, né? Então, eu penso ainda que a parábola ela traz mais ensinamentos, né? Ela representa para nós que já temos aí algum entendimento do Evangelho de Jesus, representa para nós, para a gente refletir sempre o convite que Deus faz para a gente trabalhar. Então, qual é o nosso hoje?
Todo mundo, todos nós, né, a gente tem o nosso tempo, mas é importante que a gente faça esse tempo acontecer e aproveite todas as oportunidades. Quando formos chamados para o trabalho, para a vinha, será que a gente vai ter o comportamento do primeiro filho, que a gente fala vai, mas ali fica, se deixa envolver pelas comodidades, pelos envolvimentos, né? E acaba não indo, ou se nós, diante de um chamamento do trabalho na vinha, surge a oportunidade, a gente fala às vezes não, mas depois de muito pensar, nós vamos tentar pegar aquele trabalho e vamos desempenhá-los da melhor maneira possível. Então, cada um tem o seu hoje, cada um tem a sua vinha, cada um tem o seu campo de trabalho, né? Então, a gente tem que também, no nosso dia a dia, refletir muito sobre isso. Em que filho nós somos? As oportunidades estão surgindo para o trabalho. Eu estou indo, eu estou falando que não vou e vou, eu falo que vou e não vou. E eu penso também que essa parábola traz aí uma grande lição, que consiste na bênção divina das nossas encarnações todas, que é o arrependimento que nós temos dos nossos erros, é o empenho que a gente faz para nos modificar, encarnação em encarnação. Então, esse arrependimento aí que foi tão reverenciado nessa parábola, ele significa uma reflexão que a gente tem que fazer sempre pelas nossas atitudes diárias, né? Para a gente promover mudanças em nós. E isso, essa reflexão diária, a gente pode relembrar na leitura do Livro dos Espíritos, na pergunta 919, que tem ali um complemento de Santo Agostinho, que a gente se conhecer a si mesmo é muito importante. Como a gente vai se arrepender de uma coisa que a gente nem conhece, nem assim tem o pensamento de que fez, né? Então nós temos que ter esse conhecimento das nossas atitudes. A gente só se arrepende daquilo que a gente conhece, que a gente já avaliou que fez e não deveria ter feito. Então, praticarmos esse autoconhecimento, o arrependimento, e a tempo seguirmos para a vinha, a tempo. Que possamos aí aproveitar esse belíssimo ensinamento desta parábola dos dois filhos e seguirmos a tempo para a vinha do Senhor.